que eu nunca tinha parado para pensar. Por isso que eu não sou psicóloga, né, gente? Papai do céu não ia fazer só defeito, não. Olá, bem-vindos a mais um podcast, nosso quarto episódio, podcast Saúde 360 Graus, conversas que nutrem corpo e alma. Eu sou a Bianca, filha amada de Deus, mãe do Maurício Filho, esposa do Maurício, filha da Marli e do Gleidson e atuo como médica na área de cardiologia, medicina e saúde da mulher, principalmente em lipedema, medicina do esporte e nutrologia. E hoje estou honradíssima em receber essa mulher que eu admiro muito, primeiro pelos valores, pela família, pela inteligência e pelos valores principalmente espirituais, que eu acho que é o que conecta muito as nós duas. Hoje nós vamos falar sobre saúde mental. Lógico que é um tema imenso. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre o que a gente, eu recebo no consultório. Eu vou tirar algumas dúvidas aqui, que ela é expertise para mim nessa área de psicologia dentro de séries mesmo. Né? Ela é a Ana Cristina Gomes. Há 25 anos tem ajudado pessoas a se reencontrarem. Mestre em psicologia na área de saúde mental, esse nome é difícil, hein? Psicodramatista, depois eu vou perguntar o que é isso. Docente universitária, sócia proprietária da clínica Essence, que é referência em saúde mental na região mesmo, porque é a única clínica dentro de séries que tem só psicóloga. Que interessante, né? Que atende a todas as áreas da saúde mental. Estou muito feliz de ter hoje com a gente Ana Cristina. Tudo bem, Ana? Tudo ótimo. Nossa, para mim que é um prazer e uma honra estar aqui. Encheu meu coração de alegria esse convite e estar aqui hoje é uma alegria. Obrigada. E vamos conversar um pouquinho sobre o que a Ana é expertise, saúde mental. Agora, por onde a gente começa, né? Por onde começa é tão difícil, mas é tão fácil. Porque tudo que... quando o ser humano, hoje em dia, quando eu vejo pelo consultório, hoje mesmo, né? Fiz um tanto de exame na paciente. Ela falou, não, doutora, eu sei que é tudo psicológico. Tudo isso, né? Eu sei que tudo é psicológico. Mas eu quero ter certeza. Isso eu vou falar assim, de 10 pacientes que eu atendo, 8 falam a mesma coisa. Lógico, né, que eu não sou psicóloga, mas eu gosto de conversar um pouquinho. E a gente vai realmente conversando com os pacientes e vai vendo que, como cardiologista, a gente vai pedir exames para descartar, mas que pelo tato, pelo tempo que a gente tem no consultório, a gente vai vendo que realmente a saúde mental do mundo não está bem. Há uma necessidade, né, de cuidar. E quando você fala, né, que 8 em cada 10 pacientes que você recebe chega aqui com essa queixa e reconhecendo que está com problema na área da saúde mental, isso para mim é uma alegria muito grande. Mas isso se dá por movimentos como este. Pessoas que estão encarregadas de trazer informação para as pessoas, cada vez mais elas têm acesso a informações de qualidade e sabendo reconhecer quando tem um problema que é físico e um problema que é na área emocional. E geralmente, quando uma pessoa está ansiosa, com um quadro de ansiedade ou traço já de ansiedade, ela
primeira coisa que ela procura é um médico cardiologista, porque são sintomas muito parecidos, né? E geralmente os sintomas são aperto no peito, uma fadiga, né? Cansaço, taquicardia, sudorese nas mãos, mas essa pressão no peito que ela sente, não, devo estar com algum problema cardíaco, vou lá procurar uma médica cardiologista. E quando esse paciente não chega aqui na Bianca, né, na cardiologista primeiro, chega lá no meu consultório com esses sintomas, eu faço da mesma forma. Eu encaminho para a médica cardiologista para a gente descartar as causas físicas, porque a gente precisa se investigar. Lembrar que nós, seres humanos, somos seres integrais, nós não somos um corpo e uma mente separados, nós somos integralmente um corpo e uma mente. Né? E a gente precisa sempre ter esse conhecimento de que o emocional interfere sim na nossa saúde física e a nossa saúde física vai interferir também na nossa saúde mental. Isso mesmo. Ana, antes de começar algumas perguntas aqui, eu queria saber o que é psicodramatista. Assim que eu me graduei, né, eu me graduei como psicóloga. Isso me habilitou a atender pessoas já. Só que após a formação a gente precisa fazer algumas especializações para que a gente, é claro, né, melhore o nosso atendimento, consiga atender cada vez mais pessoas. E dentro da psicologia tem algumas abordagens. O psicodrama é uma delas, assim como a psicanálise é um deles, como a TCC, terapia comportamental cognitiva, também é uma área de atuação dentro da psicologia clínica. E eu optei pelo psicodrama. Por que pelo psicodrama? O pai do psicodrama se chamava Jacob Levi Moreno e ele tinha muita vivência, né, com o teatro. E ele utilizou, e ele também é psicólogo, e ele utilizou inclusive várias palavras do teatro para desenvolver as técnicas dele na área da psicoterapia. Ele atendia muitas pessoas em grupo. E aí, né, na atualidade, foi adaptado essa técnica de atendimento para individual. Tá? Por que eu me apaixonei pelo psicodrama? Porque o psicodrama ele traz técnicas para que a gente consiga fazer com que o paciente consiga resolver os seus problemas de uma forma mais objetiva e mais rápida. Na graduação eu era muito apaixonada pela psicanálise. E a psicanálise realmente ela é lindíssima, né? Nos dá uma grande capacidade técnica, grande conhecimento sobre o inconsciente das pessoas, explica muitos comportamentos das pessoas, mas eu encontrei uma certa limitação ali e eu quis abranger mais e fui para o psicodrama. Hoje eu estou muito apaixonada também na terapia cognitivo-comportamental e na neurociência, que também, né, vem com muitos estudos, né, científicos, comprovadamente científicos, e a TCC, que está muito voltada à psicologia baseada em evidência, que é o, né, hoje que mais se fala hoje em dia, né, em ciência, em prática baseada em evidência. Ou seja, de saber lá no consultório, dentro daquela demanda que o paciente apresenta para mim, qual que é a técnica mais eficiente para resolver aquele problema. Então a gente vai, a questão é, né, em todas as áreas, principalmente a gente que trabalha com saúde, né, Bianca, você também, eu vejo você sempre fazendo muito isso, se capacitando, especializando, buscando conhecimento fora. Esses dias você já estava até no congresso, né? Para que a gente atenda cada vez melhor, né, as pessoas. E vamos, né, combinar. O ser humano é um ser muito complexo. E nós estamos sempre em constante transformação e a ciência precisa acompanhar, né, essas mudanças. Com certeza. Ana, e me fala, o que você, quais situações você tem mais se deparado com frequência no seu consultório? Olha, quando eu me formei e dentro dessa prática já de 25 anos, eu tenho um grande propósito, que é fazer com que as pessoas se reencontrem. E eu tenho encontrado muitas pessoas dentro do consultório e hoje por várias questões, né, que se a gente for colocar aqui a gente vai ter muito assunto, acho que esse podcast nem vai acabar, que tem feito com que as pessoas se percam, né, se percam de si mesmos. Elas não conseguem identificar o que elas estão sentindo, elas não conseguem identificar que, por exemplo, elas estavam bem, de repente elas começam a se sentir mal, começa a se sentir triste ou ansiosa, sem saber o que está acontecendo com elas.
E é isso, né? Acho que o meu grande propósito dentro do meu trabalho é ajudar as pessoas a se reencontrarem, a entendê-las melhor, a sair desse labirinto emocional que muitas vezes elas entram e não conseguem sair. Então, num processo muito de autoconhecimento e de ajudá-las a resolver aquele problema que ela veio ali, né, à procura de solução. Geralmente, o que são mais esses problemas que você pega no consultório? Muitas dificuldades de relacionamento, né, com as pessoas, de relacionamento pessoal. Relacionamento com o cônjuge, relacionamento com o filho, relacionamento com a mãe, relacionamento no trabalho, né? Essa dificuldade de estar com as pessoas. Talvez o que a gente percebe muito, que essa necessidade que muitas pessoas têm, que é muito alta, na verdade é uma necessidade que você, que todo mundo, nós temos, que é uma necessidade de corresponder às expectativas do outro, né? Muitas pessoas chegam lá com essa expectativa lá em cima, né? E aí elas se perdem. O que eu consigo fazer? Essa sou eu, o que eu estou querendo realmente, eu mesmo estou querendo, é uma expectativa que as pessoas têm de mim. Né? Então, assim, é uma questão de identidade. De identidade, perfeito, de identidade, de saber quem elas são. Né? E você aborda, geralmente, o que eu pego, assim, no consultório, porque a gente conversa, né? Então, realmente é essa expectativa. Né? A expectativa, e eu vejo muito hoje que a expectativa está muito relacionada com a comparação. E isso você percebeu, assim, que agora com as redes sociais isso tem aumentado muito. Aumentado bastante, porque as pessoas veem aquele no Instagram ou, né, na rede social de uma outra pessoa, e aquilo ali, essa comparação, mas ela tem, eu não tenho, ou aquela família assim, o meu colega de trabalho, não sei, e aquilo dá ali uma sensação sempre, né, quando eu vejo sempre o outro lá nas redes sociais, e também uma família tão estruturada, um namorado, um marido tão perfeito, uma situação financeira tão bem estabelecida, pessoas que viajam o tempo todo. Sabe como é que eu vou sentindo? Parece que a minha vida ela não é real, ou então eu estou muito inadequada nesse mundo. Não faz sentido, esse mundo não é para mim, né? Isso tem trazido, né? Aí eu acho que é muito, na verdade, o que você perguntou. Quadros de depressão, ansiedade, principalmente, e ideações, né, tentativa de suicídio, né, muitas questões relacionadas a isso, ou seja, perca mesmo, né, perda da identidade. E eu falo muito que e para encontrar a identidade, a gente precisa, lógico, Deus deixou a psicologia, deixou os médicos, mas assim, a base de tudo é Ele. Né? Eu posso, se eu estiver firmada em quem realmente eu sou, filha amada de Deus, as outras coisas vai vindo automaticamente, porque Deus vai fazendo com que vai acontecendo as coisas. Mas agora eu vejo assim que as pessoas estão tão vazias. Vazias, assim, e quando eu falo as pessoas, eu também me incluo em muitas vezes, né, em muitas situações, vazias no sentido de que as redes sociais, igual você falou, por que eu trabalho tanto, aquela pessoa tem isso, aquilo, e aí a gente vai se frustrando e muitas vezes essa comparação ou essa não aceitação vai interrogando mesmo, né? Quem eu sou. Vai fazendo eu me sentir cada vez pior, né? Inferior, sem direção, como se eu incapaz, né? Inadequado. São todos sintomas, né? E traços da doença que todo mundo conhece como depressão, né? Aí o humor vai rebaixando, né? As pessoas vão se desencantando mesmo, né? E eu costumo dizer, inclusive, que quando a gente fala sobre suicídio, a depressão leva ao suicídio? Leva, muitas vezes. Mas a desesperança, né, leva muitas pessoas também à tentativa a querer deixar de existir. Né, de perceber, às vezes constatar através do que eu estou vendo lá nas redes sociais, que a minha vida é inadequada mesmo, não tem jeito, né?
E é muito triste. É muito triste. E na psicologia, assim, o paciente chega no consultório com essa tristeza, você vê que não tem ânimo para nada. Essa abordagem, como que você faz essa abordagem? É assim, olha, assim que o paciente chega lá para mim, Bianca, eu faço questão de fazer algo que eu faço com todos os pacientes. Primeiro eu faço um rastreio da personalidade dela. Como eu disse para você, as pessoas chegam lá muitas vezes perdidas mesmo, elas não sabem quem elas são. Então esse rastreio é para identificar pontos fortes, pontos fracos que ela possui, ou seja, potencialidades e fragilidades que elas possuem. Muitas vezes nós ficamos muito presos às nossas fragilidades e a gente se esquece que nós temos potencialidades. E a primeira coisa que a gente faz, eu mostro para eles através do material que eu tenho lá, do instrumento que eu tenho lá, as fragilidades que eles têm, mas eu mostro também as potencialidades que eles têm. E aí a gente trabalha nessa direção. Então, assim, meu trabalho começa inicialmente a partir deste ponto. A pessoa precisa saber, ter consciência mesmo, quais são as suas fragilidades e quais são as suas potencialidades. Nossa. E aí a gente caminha a partir daí. Interessantíssima essa colocação do jeito de você trabalhar, que eu nunca tinha parado para pensar. Por isso que eu não sou psicóloga, né, gente? Mas estou aprendendo tanta coisa nesse podcast. Mas até para eu poder falar isso com meus pacientes, adorei. Estou aprendendo demais. Nossa, olha para vocês verem, gente. Porque igual a Ana Cristina falou, o paciente chega lá, aí ela vai fazer a análise desse perfil, né? As fragilidades e o que ele tem de bom, vamos falar assim, as potencialidades. Isso. E trabalhar com as potencialidades, o que ele é bom. E porque eu vejo no consultório que as pacientes, quando eu falo de ir para psicólogo, vai fazer o quê? Não sei o quê, vou ficar falando da minha vida, não sei o quê. Aí quando elas começam a tratar, aí volta, e aí, tá gostando? Não, parei o tratamento. Mas por quê? Não, toda vez eu chegava lá, ela só perguntava como que foi a minha semana. Não, vou pagar para ficar perguntando como foi a minha semana. E aí eu fiquei, agora você falando, falei, gente, mas se trabalhar igual você trabalha, a potencialidade de cada paciente, ele vai deixando as fragilidades, né? Tipo assim, não, eu sou bom nisso, eu não sou bom igual o meu vizinho, que tem isso, mas eu sou ótima nisso, então eu vou, nesse meu ponto forte, eu vou trabalhar esse ponto forte meu. E isso é interessantíssimo, igual a gente estava conversando aqui nos bastidores, que se a gente fizesse isso também, não só em tudo na nossa vida, a gente colocasse o nosso ponto forte e deixasse um pouquinho, mudar o foco, muitas vezes dá certo. Exato, a gente muda o foco, né? As pessoas já chegam lá tão fragilizadas e a gente fica falando das fragilidades, a gente tem que olhar para as potencialidades também que você tem, com certeza você tem. Com certeza. Papai do céu não ia fazer só defeito, não. Faz coisa muito boa. E, Cristina, deixa eu te perguntar também uma coisa que... como que a gente sabe a diferença de tristeza e depressão? Tá. Geralmente a pessoa, quando ela está com depressão, ela percebe que a tristeza que ela está sentindo é diferente. Que tem acontecido coisas boas na vida dela e mesmo assim ela está se sentindo mal. E outro parâmetro também de marcação que a gente tem é a intensidade ou o tempo que isso está demorando para passar. Uma tristeza, ela passa, você fica triste um dia, 2 dias, mas aí acontece alguma coisa boa, você melhora. Quando você está deprimida, não passa, você demora 10, 14 dias naquele estado depressivo e mesmo que aconteçam coisas boas, você continua triste. Ou seja, a pessoa começa a perceber, parece que tem algo errado, eu não melhoro. Entendi. Né? E você acha que a depressão precisa realmente, depende de graus, de tratamento medicamentoso, ou só com a psicologia você acha que depende do grau, lógico? Depende da intensidade, tanto do quanto tempo a pessoa está deprimida, né? A gente precisa sim fazer um trabalho em conjunto com o médico e a psicoterapia.
Muitas pessoas ainda hoje têm muita resistência à questão medicamentosa, ainda hoje. Né? Mas o que a gente precisa fazer? Esse trabalho, como você está fazendo aqui hoje, levar informação para as pessoas de que quando os profissionais falam em medicação, é como o próprio nome diz, né? A medicação vai medicar, né? Vai remediar uma situação. Vai resolver? Quando a gente fala, quando a gente pensa em sintomas muito fortes, em que a pessoa não consegue nem levantar da cama, é claro, gente, que é uma grande parte do processo, você concorda? Com certeza. Né? Então a gente precisa sim da medicação para ajudar naquele momento. Mas com o passar do tempo, essa medicação ela vai sendo retirada. Então depende muito do grau, de quanto tempo a pessoa está deprimida, a história dessa depressão, se é uma depressão situacional, né, em decorrência de um luto ou de alguma coisa, uma perda muito grande, né, um rompimento amoroso, né, perda de trabalho, se é alguma coisa situacional ou se é uma coisa que é hereditária, uma coisa que é orgânica, é motivada por questões hormonais, né, que não tem nenhum motivo, né, nenhum agente desencadeador, mas que é uma questão que parece que é orgânica mesmo, né. Interessantíssimo isso que você falou, que aqui no consultório eu vejo muito mulheres na menopausa, que é um sintoma da menopausa. A irritabilidade, a insônia e o iniciozinho aí de uma depressão, né? Baixamento de amor, né? E aí eu vejo muitos colegas já entrarem com medicação, né? E aí eu acho, igual você falou, medicação tem sim a hora de ser usada, negócio você falou da intensidade, da depressão, tudo. Mas antes da medicação, o paciente tem que ver também. Não adianta, igual no caso desse que eu tô falando da mulher na menopausa, esse é hormônio, então vamos repor esse hormônio. Mas não adianta só repor o hormônio para ela dormir bem, para ela ter uma atividade física, uma alimentação, fazer uma psicoterapia. E aí não deu certo com nenhum desses tratamentos, porque não é só um, né? Desse conjunto de tratamento. Então, vamos iniciar a medicação. Né? Mas as pessoas realmente têm essa dificuldade, essa resistência. Mas aí eu vou ficar dependente de remédio. Aí eu brinco com eles assim, mas você vai continuar querendo essa vida? Aí eu falei, mas também não vamos colocar tudo na mão do remédio. Que o remédio vai tomar e vai sair amanhã feliz, né? É um processo. É um processo. E esse processo de medicação, principalmente para depressão, a gente sabe que não adianta só tomar medicação e não ajudar com igual alimentação, uma atividade física, um sono adequado, uma psicoterapia, que é em conjunto. O tratamento padrão ouro hoje para a depressão é atividade física, psicoterapia e medicação, né? Perfeito. Que é padrão ouro. É mudar estilo de vida. Ana, como você vê, que a gente já falou aqui também um pouco, a realidade entre estresse, ansiedade, ganho de peso, autoimagem da mulher, principalmente, né? Eu tô falando da mulher, mas a gente vê também em homens, adolescentes, principalmente, eu acho que isso pega mais em adolescentes, não sei, eu imagino, né? De comparação, dessa realidade de estresse, de ansiedade com a autoimagem, como que a psicoterapia trabalha nesse sentido, igual você fala, de se reencontrar, mas quando é um adolescente? Olha, todas as vezes que nós estamos passando por alguma dificuldade, o estresse leva a um desconforto emocional. Né? A ansiedade, a comparação me leva a um desconforto emocional e eu preciso de estratégias para lidar com isso. Uma das estratégias que é disfuncional é começar a comer. Né? Comer de uma forma automática, inconsciente, ansiosa, acaba que as pessoas então ganham peso. Tanto é que hoje tem o que a gente chama de obesidade
que está relacionado à alimentação, né? Isso. Que você come com sentimento, querendo comer suas emoções, né? Suprir, né, uma falta, né, um desequilíbrio, né, que você está passando por ele. Então a gente tem estratégias. Eu e você, nós utilizamos estratégias. Só que às vezes essas estratégias estão o que a gente chama de disfuncional. Né? Então, dentro da psicoterapia, a gente leva a pessoa a esse processo de autoconsciência, dela entender o que ela está fazendo, como é que ela está funcionando, né? Como é que ela está funcionando para lidar com questões que estão frustrando ela. Então, essa ansiedade, essa vontade, essa compulsão alimentar, ela está relacionada a uma dificuldade que muitas vezes ela é emocional, né? De suprir, de conseguir um equilíbrio, né, emocional. E eu vejo aqui no tratamento de obesidade das minhas pacientes, dos meus pacientes, a importância de um acompanhamento psicológico. Porque eu vou ser bem sincera, assim, em relação à estatística mesmo, minha, tá, gente? Não é de 10 pacientes obesos que eu pego no consultório, 9 têm um cunho emocional. E você percebe também? Se a gente for pensar um pouquinho, né, o que está envolto da questão da alimentação, né, do café da manhã, do almoço, do jantar, isso traz muitas memórias afetivas pra gente, né? Ou não. Ou pro lado ruim ou pro lado bom. Ou pro lado ruim ou pro lado bom, exatamente. Ou então uma necessidade de resgatar um momento que ele foi bom, às vezes porque eu perdi alguém muito querido, né, uma mãe que era muito carinhosa, que todas as vezes que eu estava com algum problema, ela ia lá, minha filha, você quer um chazinho? Mamãe vai preparar alguma coisa para você, vai ficar tudo bem, e essa mãe não está mais, e de repente eu não tenho consciência disso que eu estou fazendo, né, por uma carência emocional que é suprida através disso, dessa compulsão. E a gente percebe que muitas vezes essa questão está relacionada sim, com uma carência emocional muito grande. Ou por uma frustração de nunca ter tido, né? De ter muita reserva alimentar, de ter uma família que regrava muito, né? Estava sempre de olho nessa questão, e hoje é uma questão de tentar compensar essa falta lá da infância. A gente precisa cuidar da criança. Você precisa cuidar da sua criança interna. Muitas vezes ela pede socorro e você não está escutando. E aí no processo de psicoterapia a gente começa a dar voz, a acolher essa criança que está dentro de você, para que você hoje tenha uma vida melhor. Hoje, essa criança, ela tem você para contar, pode ter certeza. E nós precisamos nos cuidar, né? Precisa. Essa criança realmente, e começa entendendo, igual você fala, né? Se reencontrar mesmo, saber o que essa criança gosta, porque muitas vezes... quando pergunta quem você é, o que você gosta, aí eu falo por mim. Quando eu falo, o que você gosta? Eu gosto de estar em tal lugar, gosto disso. Mas será que é o que você gosta mesmo? Ou é porque o seu esposo gosta, o seu filho gosta, sua mãe gosta? E a gente vai deixando a nossa identidade. Isso, né? A gente não se pergunta, será que eu gosto mesmo? Será que eu gosto mesmo? Será que eu gostaria de estar aqui mesmo? Ou eu não estou aqui só porque meu esposo... para fazer companhia. Essa comida, será que eu gosto mesmo de comer isso aqui? Ou será porque eu lembro da minha mãe e minha mãe gosta? Vou fazer, né? Então, e a gente vai se perdendo mesmo. Aí depois vem o filho, né? E se a gente não se cuidar, a gente se perde no meio do caminho. Depois, dependendo dessa perda e a quantidade de tempo se perdendo, pode ser mais difícil depois. E isso é tão importante, né, que quando uma pessoa começa a se cuidar, o efeito que tem não é só sobre ela, é todo sobre uma linhagem familiar. Então, se eu começo uma transformação cuidando da minha existência, ressignificando isso, eu começo a quebrar um padrão que é familiar muitas vezes. Né? E às vezes essa carga emocional ela é muito grande, às vezes força você inclusive a sair, né? A desistir. Mas olha, o esforço que você fizer e a ressignificação, né? A nova história que você construir, ela vai refletir em toda a sua família. Olha o tanto que isso é importante. E se cada um se cuidasse, né? Ia ser... Quebra uma cadeia. Uma cadeia mesmo. E a gente falando igual da alimentação
Só voltando aqui, porque é o que a gente chama de geração dopaminérgica, né? Que só quer a dopamina. A recompensa. A recompensa imediata. É a comida que me dá o prazer imediato, é a pornografia que me dá o prazer imediato, é a rede social, rapidão, que hoje em dia você vai ver, a gente começa a assistir um filme, você já vai lá pro final, né? A gente já quer a sinopse, não precisa assistir, né? Tanto é que o TikTok, né, é rapidinho. Veio atender essa demanda, né? Essa demanda. E eu fico tão assim, porque em alguns países já o TikTok já não existe, né? É proibido. E aqui no Brasil parece que fica estimulando, né? E aí e a gente vai se alimentando com aquilo ali. A nossa, né, o mundo, né, e isso vai refletindo nos casos de ansiedade. Demais, E vídeo de 3 minutos, TikTok? 3 minutos? Acho que são 3 minutos. São vídeos muito rápidos que, né, atendem uma necessidade, mas são cheios de meias verdades, né? Não tem é um estímulo que são meias verdades, só que dependendo da minha estrutura emocional, isso me faz fazer um mergulho que quem postou não tem dimensão do que causou, né? Justamente. Outra coisa que eu queria falar com você, que eu estava vendo, acho que hoje, é sobre a síndrome da Mulher Maravilha. O que nós estamos, assim, nós mulheres, assim, e estamos doentes. Estamos adoecendo cada vez mais, né? Muito. E, assim, eu vejo, tô falando, assim, de coração por mim, né? Quando eu fui ver era um vídeo de um psicanalista, e, assim, falando como as mulheres estão adoecendo por causa das expectativas, né, de que tem que trabalhar, eu tenho que cuidar do meu filho, e não é só o básico, né, aquela expectativa de ter que fazer o melhor, para minha casa, para minha família, para minha mãe, para meus amigos, no meu trabalho, e ainda tenho que estar saudável, tenho que estar bonita, bem arrumada, e como que é? Peraí, né? E aí, cadê a fragilidade? Cadê a fragilidade nossa? Não, eu não consigo, né? E aí vem as doenças psicossomáticas, né? Que na verdade vão combinar aí fibromialgia, doenças de doença mesmo, hipertensão, cardíacas, diabetes. E aí você vai ver, não tem ninguém na sua família que é diabético, não tem ninguém que é hipertenso, mas você, aquela pessoa se tornou hipertensa ou diabética social, né? Realmente excesso de querer fazer, de estar presente. E você, assim, tem percebido isso também? Muito, assim, de muitas mulheres tendo muita dificuldade de pedir ajuda, de dizer dos momentos de fragilidade delas, né? Essa falta de acolhimento que é tão importante, né? Nós não sabemos falar não. Né? Não. E aí eu fiquei pensando, gente... Nós temos um papel a cumprir, né, como mulher, e ao mesmo tempo nós temos também uma demanda que é profissional. É como se a gente tivesse, eu vi uma expressão esses dias, né, que é como se a gente tivesse que trabalhar como a nossa mãe trabalhou, dar conta de tudo, da casa, dos meninos, né, das coisas, mas também ser tão competente no nosso trabalho como o nosso pai foi. Aí é complicado, gente, é muita coisa, né? É muita coisa pra gente. Hoje eu atendi uma paciente, aí eu fiquei assim, ela tinha 82 anos, alguma coisa assim. Eu fui fazer um ecocardiograma dela, conversando com ela, aí ela, não, doutora, eu tive 10 filhos na roça, não sei o quê. Aí eu falei, gente, eu com um já não tô dando conta. E assim... E aí aquilo ali, eu falei, gente, mas será por quê? Né? Que antigamente se dava conta de ter esse tanto de filho. Aí, e a gente sabe por quê. Porque, na verdade, antes, não é... Elas trabalhavam, cuidavam da casa, dos filhos, mas era aquilo ali. Elas não se preocupavam se como que o arroz ia chegar em casa, o feijão ia chegar em casa, porque o homem era o provedor, o homem, né? Hoje não, hoje a gente... estrutura social mudou. Mudou totalmente. A demanda é outra,
né? E aí eu falei, Senhor, realmente, né? Como que mudou completamente? Sim, né? Tá mais difícil para nós, né? É, muito mais difícil, muito mais demandas, né? Eu acredito. O tempo todo. Ana, e como que você vê no consultório, no seu dia a dia, a religião, a espiritualidade, como isso pode ajudar ou interferir na saúde mental? Pergunta muito importante, né? A gente sempre ouve, né, questões relacionadas a essa influência. Eu costumo dizer o seguinte, que é importante a pessoa, sim, ter uma religião, participar, né, de um grupo de pessoas de uma religião. E é importante que essa religião, que esse espaço seja um espaço de acolhimento. Um dos fatores que ajudam as pessoas a enfrentarem os seus problemas, seja depressão, seja ansiedade, é esse apoio, né, social, né, que ela tem. Então, uma pessoa que é deprimida e tem um apoio social, né, uma rede de apoio, ela responde muito melhor ao tratamento. Uma pessoa ansiosa que tem uma rede de apoio, ela responde muito melhor ao tratamento. Uma pessoa que tem fé, ela responde muito melhor ao tratamento, né? Um ansioso que tem fé responde melhor ao tratamento. O ansioso que tem fé responde muito melhor ao tratamento. E tem pesquisas que mostram isso, né? A importância, principalmente da fé, né? Isso não quer dizer que, por exemplo, as pessoas falam muito isso, né? Principalmente em relação à depressão. A depressão é falta de Deus. Gente. Né? É como se, por exemplo, a partir do momento que eu estou numa igreja, numa religião, eu estou livre, eu não tenho depressão, olha, né? Não é assim. Não, a partir do momento que eu sou cristã, né? Nós somos cristãs. Isso faz com que eu não tenha problema cardíaco? Será? Que eu não tenha hipertensão, que eu não tenha depressão, que eu não sofro de ansiedade? Não, eu sou uma pessoa como qualquer outra. Né? Qualquer outra. Né? Mas se eu tenho fé, a forma como eu lido com essas questões, a resposta ao tratamento, o que eu vou fazer com isso é muito diferente, e isso indiscutivelmente. E isso não é só na psicologia, né? A gente vê isso também na medicina. É aquele paciente que chega falando, não, eu creio em Deus, eu sei que vai... Eu tenho fé de que vai dar certo, que... A pessoa é muito mais colaborativa, ela adere ao tratamento, né? A resposta ao tratamento ela é muito diferente. É diferente mesmo. Ana, e quando que eu sei, assim, a hora certa para quem está aqui com a gente, sabe? Eu tô triste ou eu tô ansioso, mas a hora certa de buscar uma terapia. Eu costumo dizer o seguinte, Bianca, que tem 3 tipos de pacientes que chegam lá no meu consultório. Tem aquele paciente que tem um diagnóstico de depressão, de ansiedade, que já vai encaminhado, transtorno, que vai encaminhado, ou que chega lá direto para mim e eu faço o diagnóstico de depressão, ansiedade ou transtorno de personalidade, né? Que ela tem um diagnóstico. Tem pessoas, né, o segundo paciente, tem pessoas que têm só traços de depressão ou de ansiedade, né, que está procurando ajuda, né, que não está se sentindo bem, que também chega lá no consultório. E tem aquela pessoa que tem alguma demanda, que ela é situacional, de precisa desenvolver, né, as potencialidades dela, está passando por algum conflito no casamento ou no trabalho, né, ou na família, que também busca ajuda. Então, ou seja... você tem problema? Procura terapia. Porque talvez é igual você falou, nós que estamos no problema, a gente não enxerga. Isso. Né? Muita gente fala, quando a gente vai contar um problema nosso, assim, igual na psicóloga, fala, e põe outro olhar ou outro foco, enxerga aquele problema de cima. Né? A gente que está no problema, a gente põe talvez ele imenso. Né, que a gente está vivenciando aquele problema, mas quando a gente procura um psicólogo, a pessoa adequada, né, no caso da psicoterapia, ele tem outro olhar, ele estudou para isso, né? Então ele vai nos ajudar. Eu falo que nos ajudar a como que eu posso passar por aquele processo. Eu costumo dizer que a gente funciona como se fosse uma bússola nesse seu caminho. O caminho é seu. Né, mas tem uma pessoa, um profissional que estudou ali para estar com você nesse caminho, para direcionar por um tempo. Não é uma questão de que você vai ficar ali para sempre. Não, é para resolver as demandas, o que você encontrar naquele momento as respostas que você foi lá, né, em busca.
Outra coisa também é que a gente estava conversando, lá na Clínica Essence, tem vários profissionais, todas psicólogas, mas, por exemplo, terapia de casal, vocês fazem? Sim, eu atendo casais, né? O psicodrama, ele também, que é uma abordagem, né, de atendimento clínico, ele atende grupo, família e casal, tá bom? Então, assim, eu atendo casal já há um tempo, né, desde que eu comecei, desde que eu me tornei psicodramatista, logo que eu graduei, 2 anos depois eu me tornei psicodramatista. Então, eu atendo casal, eu atendo família, né, e atendo pessoas individualmente também, né? Ana, no caso de casais, já chega os dois lá, ou como que é que funciona geralmente? Eu acho que geralmente é a mulher que vai primeiro, e aí você, lógico, trabalha com essa mulher e aí vê que precisa de... Como que é que funciona? Olha, isso é variado. Às vezes a mulher chega lá primeiro, falando que está com problema no relacionamento, mas quando o casal vê que tem um problema, um dos dois liga. Geralmente quem toma iniciativa é a mulher. Mas já hoje, acho que pós-pandemia, isso trouxe muito, né? Trouxe para o consultório muitos homens, né? Hoje eu tenho muitos pacientes homens. Nossa, que bom, hein? Então, assim, eles também hoje têm procurado. Têm procurado. E, inclusive, reconhecendo que muitas vezes a limitação é deles mesmo. Né? Da dificuldade, às vezes, dele de ouvir, de atender a mulher, de estar com ela, de estar mais presente. Né? Nossa, que bom, hein, gente? É uma novidade isso pra mim. Gostei. Que bom. Ana, e sobre o mindfulness, que hoje está tão, né, as pessoas têm falado tanto. Eu fiz medicina integrativa e o tratamento hoje, né, a gente fala muito de yoga, que em séries as pessoas não falam muito sobre isso, e a gente vê a importância de yoga, de psicoterapia, na medicina preventiva mesmo, né? E principalmente nesse mindfulness. E o que significa, como que é? Lá na clínica vocês fazem? Sim, mindfulness é uma técnica utilizada para que a pessoa entre em contato com ela mesma, com as suas próprias emoções. Mindfulness são técnicas de atenção plena, é a mesma coisa. Ou seja, é uma técnica de atenção plena na qual você é convidada a estar presente no aqui e agora com você, com as suas próprias emoções, sentindo as suas emoções, sentindo o seu corpo, estar presente no aqui e agora, que é algo que é inovador, né? Quando a gente fala da atualidade, a gente está sempre ou lá no passado ou lá no futuro, preocupado com o que vai acontecer, cheio de coisas para fazer, e aí vem um pessoal falando assim, gente, a gente precisa de atenção plena, porque senão a gente vai cometer muitos erros. A gente precisa focar na gente mesmo, para a gente consiga resolver melhor os nossos problemas. E o que é a técnica? São técnicas de respiração. Por isso que a yoga faz parte de... Faz parte, Só que tem pessoas que não se adaptam a yoga. E tem pessoas que não se adaptam a mindfulness. Tem então, por isso que meditação. Por isso que é importante você ter conhecimento de várias técnicas para que você lance mão da que melhor atenda o seu paciente. Para ser personalizado para Exatamente. Mas aí o terapeuta, né, o psicólogo utiliza lá no consultório técnicas de mindfulness. Basta ele ter conhecimento sobre isso. Entendi. É uma técnica de atenção plena que consiste em você respirar, encher bastante o peito de ar, contando, por exemplo, até 5. Segura contando até 5 e solta contando até 5 pelo nariz, tá? Ou pela boca, da forma como você se sentir melhor. É uma técnica que convida você a entrar em contato com você naquele momento. Sabe aquele momento que você está muito ansioso, muito preocupado, ou que você vê que você está muito agitado? Peraí, senta um pouquinho. Isso não é muito tempo não, Bianca. Você pensa assim, nossa, é 1 hora que eu vou ficar aqui, né? Essa pessoa... Não, é 5 minutinhos no máximo. Isso tem um resultado tão bom no seu dia a dia, comece a fazer. Eu vou começar, depois eu vou falar para vocês, gente. Falar no próximo podcast. Porque realmente, e essa atenção plena da gente mesmo,
é tão básico quando você fala assim, gente, mas lógico que a gente tinha que estar no presente, porque se eu tô aqui com você, a gente tem que estar aqui, mas ao mesmo tempo é tão difícil a gente estar naquele igual, eu posso estar aqui, mas a gente tá aqui tipo corpo presente, muitas vezes. Sim. Mas a mente tá ali, tá aqui, eu já tô pensando no meu filho, o que ele tá fazendo, né? Que eu não comi, não sei o que, né? E assim, realmente, será... E minha emoção agora? Como é que eu tô me sentindo, né? O que eu vou fazer hoje? O que eu pretendo fazer hoje, né? E como é que eu estou me sentindo neste dia, no aqui e agora? A gente precisa entrar em contato com a gente mesmo, a gente se perdeu. E se a gente fizer essa técnica, eu acho que a gente fazendo isso mais vezes, a gente vai se reencontrar mais. Mas... Olha, sempre funciona assim. Primeiro é com a gente mesmo, para depois com o outro. Se eu estou mais presente comigo, mais autoconsciente, sabendo, né, tendo consciência do que eu quero, do que eu faço, das minhas potencialidades, né, das minhas fragilidades também, eu estou muito mais presente com você, com as pessoas que estão do meu lado, com as pessoas que estão ao meu redor, com o meu companheiro, com o meu filho, na minha clínica, com o meu paciente. Então, tudo começa com a gente mesmo. Eu preciso me encontrar, me entender, saber das minhas necessidades para eu entender melhor o outro, as necessidades do outro e estar presente com ele. Tudo começa, gente, não tem jeito, é com o autocuidado. Se você quer cuidar dos outros, cuida primeiro de você. Não, a regra não vai mudar nunca. E essa regra que você falou é interessantíssima, de autocuidado. Mas para chegar no autocuidado tem que ter a autorresponsabilidade. Né? A gente coloca muita responsabilidade no outro. Ah, não, eu não tô assim. Ah, eu tô gordinha, mas é porque minha mãe faz comida gostosa. Ah, eu não faço atividade física, mas meu esposo não vai comigo. Né? Sempre coisas pequenas, mas quando a gente começa a perceber essa autorresponsabilidade, a gente fala assim, gente, mas... Começa a escutar você, o que você está precisando, você vai ver que você vai mudar o seu estilo de vida e você contamina o outro. Convida ele a mudar também. Uma coisa é você dizer muda, outra coisa é você mudar e o outro ver e falar, nossa, a mudança é bom, é legal, né? Vem comigo, né? Vem comigo. E de insight que ficou nesse podcast, para mim foi uma das primeiras coisas que você falou, que agora eu vou levar para mim. Duas coisas. Foi essa técnica de presente, de tentar essa respiração, sentar e saber o que eu realmente estou sentindo, se é aquilo ali, a minha emoção naquele momento, me conhecer, foi um insight para mim. E o outro insight é mudar o foco, ao invés de fragilidades que nós temos, todos temos, mas o que eu tenho de potencial, minhas potencialidades, vamos trabalhar nesse ponto forte. E não só na minha, mas, né, como a gente mexe no consultório com minhas pacientes, com os meus pacientes, a gente também poder ver isso neles, né, para passar essa força para eles, né. Eu gostei são esses dois insights mesmo para mim, e queria agradecer imensamente. Eu sei que sua vida é corrida, né? Na hora que a gente fez a apresentação, tudo, né? Docente, tem a clínica, né? Mãe, vó, né? E assim, vim aqui, né? Dado a sua presença, transbordar na vida das pessoas um pouquinho aí, porque é bem rapidinho, mas um pouco que tem que ser feito, né? Na vida das pessoas, um pouco que tem que ser dito, e tenho certeza que quem está aqui com a gente gostou, e muito obrigada, Ana, muito obrigada mesmo. E eu queria te perguntar, que sempre eu pergunto para as pessoas que vêm aqui no podcast, fala alguma coisa, a mensagem final, tipo assim, sua. Do que você gostaria de falar para as pessoas que estão nos assistindo? Eu queria dizer para você que essa caminhada, né, essa jornada chamada vida, ela nos convida a muitos desafios. E eu tenho certeza que por trás da sua história, da história de cada pessoa que está ouvindo esse podcast, da sua história, das pessoas que estão aqui,
Tem momentos de tempestade, né? Você passa por algum momento de tempestade. Mas nestes momentos que a gente passa por momentos de tempestade, a gente tem duas escolhas: ou nadar ou se afogar. E eu te convido a nadar, né? A confiar, a ter fé, a se reencontrar, porque essa jornada ela é longa ou não. A única certeza que nós temos é que em algum momento isso vai acabar, mas que se for acabar, que se for breve, que seja válido, que você tenha tido presença, que você tenha feito o que você acreditava que era o que você mesmo tinha que fazer. Então que você consiga se reencontrar nessa linda jornada que é a sua vida. Olha... E quem não está dando conta dessa jornada, existe a psicologia, a psicoterapia para nos ajudar. E principalmente, Papai do Céu, isso, que está no controle de tudo. Com toda certeza. Né? Que a gente é só canal, exato, mas quem faz é Ele. Ana, eu também só tenho a agradecer, Bianca, pelo convite. É com muita alegria mesmo que eu estou aqui. Obrigada. E pedir a Deus para que continue abençoando você, os seus projetos, os seus passos, né? Obrigada, amém. Que você continue essa mulher linda de fé e que realiza, né? Que para você estar aqui hoje, você mostra que você é uma pessoa que tem fé, né? Porque a gente começa as coisas confiando que vai dar certo, é isso, e já está dando certo. Obrigada. Então que Deus continue te abençoando abundantemente. Amém. Faço as suas palavras também as minhas, e que Deus continue te abençoando, abençoando a sua família, abençoando a sua estrada aí, e que você nos ajude também a nos encontrar aí. Amém, amém. Amém, que assim seja. E para você que está aí com a gente e quer saber um pouco mais do trabalho da Ana Cristina, me fala onde as pessoas podem te encontrar, seu endereço, onde é a clínica, seu Instagram. No meu Instagram eu posto muitos vídeos lá, né, sobre saúde mental, Ana Cristina Gomes, psicóloga, tá? Ana Cristina Gomes, psicóloga. E também tem o Instagram da clínica, né? A Clínica Essence, Centro de Referência em Saúde Mental em Séries, que está ali na Avenida Brasil, após o Posto Caldeirão, né? Pertinho, aqui na Avenida Brasil mesmo, né? O telefone de lá é o 3307-3867. A Amanda está lá para atender vocês, né? Esse telefone também é o WhatsApp. E, como costumo dizer para todas as pessoas que chegam lá, na clínica, no meu consultório, que é uma honra para a gente caminhar com você e fazer parte da sua trajetória. Então agora é só entrar em contato. Tem muita gente para te ajudar. Temos uma equipe lá, né, de psicólogas especializadas, pessoas comprometidas mesmo com a sua saúde mental. A gente falou da Ana, onde vocês podem encontrar a doutora Ana Cristina. E se vocês querem me encontrar, tem meu Instagram, atendo aqui na Clínica Magnífica, na Avenida Brasil, aqui em Séries. 3323-1424 é o telefone, que também é Zap. Mas fiquem ligados no nosso podcast, no canal do YouTube, o link está aqui embaixo. Qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito do que foi dito, ou se vocês tiverem alguma ideia, qual convidado vocês querem que a gente chame, assunto, sinta-se à vontade, porque você faz parte dessa família. É só clicar aqui e vem com a gente. E muito obrigada. O nosso podcast Saúde 360 Graus, conversas que nutrem corpo e alma, está de portas abertas para vocês fazerem parte dessa família.